Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou na companhia da Juliana Oliveira. Tudo bem, Ju? Tudo bom, João? Tudo bom, queridos ouvintes? E da Natália Silva. Tudo bem, Natália? Olá, João. Olá a todos e todas. E estamos hoje aqui para falar sobre a dissertação Ribeirão das Trevas, o skate dando um olhe nas narrativas dominantes sobre a cidade de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, recém-defendida pela Rafaela Goltara no programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rafaela, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco. Obrigada pelo convite. E, Rafaela, é interessante que você já usa o jargão do skate, né, no título da sua dissertação, falando do Wall-E nas narrativas dominantes, mas antes disso, acho que seria pertinente a gente falar que narrativas dominantes são essas. No título do seu trabalho, você traz o apelido pejorativo Ribeirão das Trevas, atribuído à cidade de Ribeirão das Neves. A que fatores você atribui este título? Olha, a cidade Ribeirão das Neves, ela foi construída historicamente para ser um local onde as pessoas iriam morar, deveriam ser aquelas pessoas que trabalhariam no centro da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Quando houve a transição da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, começou-se a construir o centro de Belo Horizonte, a urbanização. Então, foi interessante nesse meu trabalho de pesquisa conseguir encontrar documentos que mostravam desde a origem, né, da cidade, como que esse nome foi sendo construído de uma forma pejorativa desde o início. As famílias tradicionais que iriam trabalhar na política da capital foram alocadas no centro de Belo Horizonte e eles precisavam de mão de obra. Mas como a cidade estava sendo urbanizada naquele momento, não era o ideal que tivessem casas de valor econômico mais baixo ali naquele centro, porque eles queriam transformar aquele lugar num centro urbanizado, a capital do estado de Minas Gerais. Então, eles destinaram as regiões metropolitanas, que ficam ali ao lado da capital, que ficam nessas periferias, para receber esses loteamentos e essas construções de casas onde as pessoas que tinham um recurso de renda menor poderiam construir suas casas ali. E que deveria ser fácil para elas transitarem, né, dessa região para o centro de Belo Horizonte, a fim de trabalharem ali, e oferecerem mão de obra e tudo. Então, desde o início, foi construído para ser uma cidade de pessoas mais pobres. Historicamente, essas pessoas também eram, em sua maioria, compostas por população negra. Então, desde o início, a cidade foi construída assim. Existem históricos também de que eram fazendas onde haviam grande quantidade de escravos que foram ficando ali, né, ao longo dos anos. E ela ganhou esse apelido de cidade dormitório justamente por causa disso, porque desde sempre as pessoas saem de Ribeirão das Neves para trabalhar em outras cidades, especialmente na capital Belo Horizonte, porque não existia uma estrutura de desenvolvimento, de investimento em estruturas de trabalho mesmo, né? De infraestrutura na cidade. Chegar para Ribeirão das Neves para dormir, no outro dia, acordar cedo, levantar, ir para Belo Horizonte, trabalhar no horário comercial, que é o dia todo fora, depois voltava para descansar, dormir e assim voltar no dia seguinte. Então, ela foi construída nesse movimento. E ao longo do tempo, o que aconteceu foi que o Estado começou a destinar também para a cidade de Ribeirão das Neves a construção de penitenciárias. Hoje a cidade tem 6 penitenciárias, é uma cidade que ficou rotulada pelas penitenciárias como uma cidade sendo violenta, porque as pessoas associam. O que é uma penitenciária? É um local onde estão presos criminosos, bandidos, pessoas que infringiram a lei. Então, supõe-se que se nesse lugar estão os bandidos, aquela região é uma região de violência, é uma região de crimes. Então, tudo isso foi ajudando a desvalorizar a cidade. Eu brinco um pouco com esse título Ribeirão das Trevas, porque o Estado divulgou numa licitação no Diário Oficial do município em 2013, chamando a cidade de Ribeirão das Trevas, né? E aí essa piada ficou oficializada
Todo mundo riu, todo mundo comentou, foi notícia em vários jornais do país, foi notícia em todos os jornais mineiros. Houve uma discussão muito grande, mas esse Ribeirão das Trevas, essa piada pronta, né, que essa cidade das trevas, essa cidade onde ninguém quer ir, essa cidade onde as pessoas estão ligadas à pobreza, à violência, à falta de recursos, à precariedade, ela foi construída desde o início para ser assim. Então, Ribeirão das Trevas só coroou, assim, oficialmente ganhou um apelido a mais dos tantos que já tinha desde a sua criação, né? Cidade dormitório, cidade dos presídios, cidade do lixão. Foi mais ou menos isso. E é muito legal você contar isso pra gente, né, Rafaela? Porque essa é a sua experiência com a cidade. Você conta na dissertação que você é moradora e usa a cidade também como, acaba usando também como dormitório, na medida que você também trabalha em Belo Horizonte, né? Uhum. Eu achei importante ressaltar isso agora também, porque a minha pergunta depende um pouco dessa sua trajetória. E eu queria que você contasse para gente um pouco como foi a construção do seu objeto, de onde você partiu e como que você chegou no coletivo que você estuda. Esse processo foi um processo, assim, eu vou te falar que muito prazeroso para mim. Foi uma experiência muito transformadora na minha vida, porque foi algo muito natural, sabe? Eu falo que foi um encontro, parece que a gente estava predestinado a se encontrar mesmo. Foi uma mudança na minha vida, na vida dos meninos que eu encontrei, e de percepção que eu tinha também sobre a cidade, porque como eu já vinha de um trabalho de alguns anos ligado a projetos assistenciais, a projetos de extensão de universidades, eu trabalhei durante 3 anos antes do mestrado em um projeto de extensão da PUC Minas, que chamava Vila Fátima, e eu trabalhava diretamente com oficinas para adolescentes, de fotografia, de cinema, e eu via que tinha uma questão de autoestima baixa muito latente ali. Então parecia que a gente sempre estava se boicotando, né? Assim, a gente não é capaz, a gente não consegue ir além. Tinha um trabalho, um esforço muito grande para fortalecer os vínculos com o território, entre nós, né, de aumentar a autoestima. Então, quando eu fui propor esse projeto para o mestrado, ele era outra coisa, ele não tinha nada a ver com essa relação com o skate. Eu falava sobre Ribeirão das Trevas, mas o meu interesse inicial era investigar se essa narrativa Ribeirão das Trevas influenciava a autoestima baixa que eu já tinha como pré-estabelecida que todo jovem morador de Ribeirão das Neves tinha. Então eu pensava assim como eu sinto que eu também tenho essa questão de autoestima baixa, eu acho que é uma coisa dada, né? Todo mundo aqui tem autoestima baixa, não consegue fazer muito mais do que está posto para a gente fazer. E eu tinha interesse de investigar a respeito disso, mas eu já fui com uma coisa assim, isso já é um dado, sabe? As pessoas têm autoestima baixa na cidade. E eu queria falar como a culpa, eu queria entender se a culpa era mesmo dessa narrativa das trevas, dessa narrativa dominante que sempre fala mal da cidade. E quando eu falei sobre isso com a minha orientadora, que é a professora doutora Janaína Damasceno, que é uma excelente professora, assim, que foi por causa dela, né, que eu vivi todo esse processo, ela falou para mim, Rafa, volta na sua cidade e faz uma caminhada fotográfica, porque eu não conheço esse lugar que você está falando e eu queria que você me apresentasse. Então vai lá com a sua câmera, você é jornalista, vai fazer um ensaio fotográfico mesmo, assim, olhando para a cidade, para esses lugares que você acha que as pessoas dizem que são das trevas, sei lá, como você vai fazer, mas volta para sua cidade, faz umas fotos e volta para me mostrar. Então foi isso que eu fiz. E eu saí de manhã um dia e falei, vou tirar umas fotos aqui da rua da minha casa, vou até o lixão. O meu mapa mais ou menos estava prévio, né? Eu vou tirar as fotos do lixão, vou tirar fotos da pracinha, dos lugares que eu convivi mais tempo, né? Que eu cresci. Vou tirar fotos das penitenciárias e depois eu vou para a Praça de Justinópolis, que é essa praça que fica mais no centro ali de Justinópolis, né? Que é o distrito de Ribeirão das Neves mais urbanizado, vamos falar assim. E era nessa praça que eu via, quando eu ia trabalhar, e é um caso que eu conto logo no início da dissertação, alguns jovens se reunindo ali à noite. E eu não sabia o que eles faziam, mas eles estavam ali no escuro, parecia que eles estavam em algum tipo de evento, mas não dava para entender o que era.
Eu fiquei tentando descobrir que movimento era esse. Na época, estava muito em voga os rolezinhos, né? Não sei se vocês vão se lembrar desse movimento onde os meninos se reuniam, uma galera de jovens para ir aos Sim, sim. shoppings para fazer um E sobretudo em rolezinho. São Paulo foi muito forte isso, né? Isso, porque eles estavam sendo expulsos desses lugares, então eles se reuniam em grupo para se fortalecer e então eu pensava que podia ter alguma relação com isso. E eu lembro até que no meu projeto eu coloquei investigar o rolezinho nessa pracinha de Justinópolis. E aí eu fiz isso, eu saí de manhã, fui com essa câmera, só que enquanto eu parava para tirar foto dos lugares que eu queria, as pessoas que moravam ali no meu bairro começavam a me abordar. E aí elas falavam: olha, por que você está tirando foto aqui? Eu quero que você tire foto de mim. Mostra aqui a minha receita do remédio que eu estou tentando conseguir ali no posto e não tem. E aí eu tirava, achava um pouco engraçado eles me interpelarem assim, falava, tirava foto e vou continuar. E aí nessa caminhada eu cheguei na pracinha do Felizlândia, que é o meu bairro, e tinham dois garotos, um deles era o Natan, que é uma figura chave da minha pesquisa. Ele foi muito solícito, muito gentil quando me viu com a câmera, fez uma gracinha, posou, ah, vem cá, tira foto da minha praça, olha que praça legal, né? E aí ele mostra, assim, vocês chegaram a ver as fotos aí da dissertação, aquela praça cheia de mato, que não tem nada. E a gente conversou, ele foi muito aberto, difícil da gente ter um lugar de lazer aqui em Neves e tal, e eu continuei, fui fazendo as fotos e resolvi voltar no final do dia, já estava no entardecer, na Praça de Justinópolis. E aí, quando eu estava subindo, eu vi uns garotos andando de skate. E aí eu falei, olha que legal, eles estão andando de skate dentro do estacionamento e pulando do coreto da praça. Eu nunca tinha reparado isso, e eu sempre passei por ali. Aí eu achei legal, achei a cena bonita, sabe? O pôr do sol, eles andando de skate, eu tirei a foto. E aí, quando eu mirei a câmera para eles, a câmera fez um barulho, que é uma câmera semiprofissional, ela chama atenção, né? Eles se assustaram, olharam para mim e vieram me perguntar: e aí, qual é a sua? Você chega aqui, aponta uma câmera para nossa cara e fica por isso mesmo. Quem é você? Chega aí para a gente conversar. E quando eles vieram me abordar, um dos garotos que estava andando de skate era o Natan, que eu tinha conversado bem mais cedo lá na pracinha do Felizlândia. Aí ele me reconheceu e falou: pô, é a Rafa, minha amiga. A gente tinha se conhecido de manhã. Ela tá fazendo uma pesquisa massa sobre a cidade. Aí, chega aí, vem aqui que a gente vai conversar. Já deu uma entrevista e tal. E os meninos ficaram interessados quando ele falou que tinha dado uma entrevista para mim. Aí a gente sentou lá no chão, no estacionamento, começou a conversar. Eu contei para eles do meu interesse de fazer essa pesquisa sobre esse grupo que estava se reunindo, né, na praça à noite. E aí eles me contaram, olha, esse grupo da noite não tá vindo mais aqui, porque a polícia parou, era um movimento de batalha de MCs, né, um movimento do rap, do hip hop que tem lá em Neves. Mas essa pracinha é nossa. A gente anda de skate aqui há 20 anos. A gente que reformou esse coreto aí, não sei o quê. Você não quer falar da gente na sua pesquisa, não? Eu acho que vale mais a pena. A gente é muito foda. Aí eu falei, uai, vocês querem contar a história de vocês? Sensacional. Aí eles falaram, não, a gente quer contar. Aí eu falei, então tá bom, como é que a gente faz pra gente conversar sobre essa história? Eles vão fazer o seguinte, a gente vai chamar a CRIO amanhã aqui, 2 horas da tarde. Você chega aí com a sua câmera. Aí eu fui embora para casa naquele dia, fiquei desesperada mandando mensagem para minha orientadora, tentando achar a Janaína, falando, Janaína, será que eu posso filmar? Porque eu não sabia, né? Eu tinha acabado de entrar no mestrado, eu não fazia ideia se eu podia gravar entrevista, se eu tinha que pedir autorização, como que funcionava essa burocracia toda, se eu poderia filmá-lo, se isso daria algum problema. Mas eu falei assim, eu vou com a cara e com a coragem, eles me convidaram, eles pediram para eu levar a câmera, eu vou fazer, e qualquer coisa eu não uso, né? Vou lá e mostro para minha professora. E aí fui no outro dia, eles estavam todos reunidos lá, andando de skate, e quando eu cheguei, eles sentaram assim no coreto da praça, e chega aí, liga o celular, liga a câmera e a gente vai contar a nossa história. E eles conduziram a conversa toda, eu não fiz uma pergunta, que eu não conseguia nem perguntar direito. Aí eles iam falando, 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 aí por fim a gente foi entrando num ritmo, aí eu comecei me conta melhor sobre isso, que eu ficava com dúvida, eles me contaram a história deles inteira nesse dia. E eu terminei a gravação, eles falaram, tira umas fotos da gente andando de skate aqui, porque está com uma câmera boa e não é todo dia que a gente consegue. Eu, claro. Aí eles fizeram uma pose lá, é uma das fotos mais marcantes, assim, que eles estão em pé no coreto segurando os skates.
Aí eu tirei essa foto deles, tirei mais algumas deles andando, tirei várias fotos deles andando e eu achei que estavam maravilhosas, achei que eram fotos sensacionais. Aí eles mandam pra gente no WhatsApp. Aí eles criaram um grupo, me colocaram nesse grupo de WhatsApp para eu mandar as fotos para eles. Eu cheguei em casa, descarreguei as fotos, achei muito legal o material todo e comecei a compartilhar com eles. E quando eu comecei a mandar as fotos que eu estava achando bonitas, eles começaram a me perguntar: para quem que você mostrou essas fotos? Eu falei: para ninguém ainda. Eles: não, você não vai mostrar para ninguém, você vai queimar nosso filme. Isso não é foto de skatista. E aí eles começaram a me corrigir porque eu tinha tirado fotos assim de um ângulo parado deles, né, andando. E a lógica do skate é você mostrar o movimento que eles fazem, né? De onde ele saiu No para onde ele ar, né? vai. No ar, com aquela manobra acontecendo, e para eles aquilo ali era um absurdo. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Aí foi muito engraçado, porque a gente começou a conversar, eles ficaram animados. Eu cheguei, voltei para o Rio de Janeiro para contar para minha professora essa experiência, trazer o material para ela ver. E eu lembro que a gente estava sentada assim numa esquininha, num banquinho lá da FEBEF, né, em Duque de Caxias. E aí eu comecei a contar para ela essa história e ela ficava olhando para mim rindo. E eu assim: gente, será que ela tá rindo? Por quê? E a Janaína falou assim: ai, que coisa linda, você encontrou o seu campo de pesquisa. E foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Ela: olha, você agora vai simplesmente escrever essa história, conta para mim, escrita, né, no papel, como é que foi esse encontro, o que que você viveu com esses meninos. E aí a gente começou a contar, e nesse grupo de WhatsApp as conversas com eles foram ficando mais intensas, porque aí eles queriam me explicar as coisas, eles queriam fazer outras fotos, outros vídeos, que eles não gostaram nada do que eu tinha feito. Aí eu voltei para a cidade, deixei a minha câmera com eles e falei: olha, então vou pegar a câmera para vocês e vocês podem fazer. E aí eles fizeram várias fotos, vários vídeos, aí eles ficavam me mandando assim: olha aí, ó, é isso aqui que é uma foto, isso aí é um vídeo. E foi um processo muito enriquecedor, assim. A gente se aproximou muito e teve uma troca muito bacana nesse processo por causa dessa câmera, entendeu? E por causa dessa agência de fotos que a gente fez. Tudo começou com essa câmera, com esse encontro que a gente teve na pracinha. Ou seja, foi o campo que te encontrou, né? Não foi você que encontrou o campo. Exatamente. O campo, na verdade, me falou assim: ei, você vai fazer que esse campo é nosso. A gente vai Sensacional. compartilhar com você o nosso pedaço. Aproveitando que você falou do Natan, uma coisa muito interessante na figura dele foi uma frase que você utilizou na sua tese, que ele fala que é muito importante o nome dele na sua tese e não no noticiário, né? Não no boletim policial. Uma coisa que fica muito marcada em Ribeirão das Neves, que você conta, isso me impressionou de primeira: 60% da população de Ribeirão é autodeclarada preta. Sim. E olhando todo o contexto social e cultural, a questão de ter um coletivo se utilizando do espaço, gerando um movimento cultural e social ali. Isso, além de ser a gente pode dizer que, além de ser uma resistência social e cultural, a gente também pode falar que é uma resistência racial. Ah, com certeza, eu acredito que sim. E é uma consciência racial que eles têm e que eles me deram um banho, assim, eu acho que desde o início do nosso encontro, que foi de mostrar para mim que muitas vezes nós somos levados a acreditar que esses discursos que são repetidos por muito tempo, eu uso muito essa coisa da história única da Chimamanda, porque eu acho que consegue simbolizar um pouco do que acontece ali em Ribeirão das Neves. E não só em Ribeirão das Neves, eu acredito que em várias cidades do Brasil a gente deva ter situações parecidas com essa. Assim. Você escuta na mídia histórias que se repetem sobre os territórios, escuta do próprio governo sempre as mesmas histórias, né? Ah, esse lugar tem dificuldades, sempre focado nas ausências, no que falta, no problema, a população negra como sendo uma população que está sendo vitimizada, que apesar de todas as faltas e as injustiças que são cometidas contra a população negra, e hoje em dia a gente está vendo vários debates vindo à tona com mais ênfase sobre a questão do racismo estrutural, ainda assim essa população ela resiste e ela existe e resiste o tempo todo nos seus territórios de uma maneira muito bonita. Só que ela não ganha as páginas por isso. Geralmente as pessoas pretas estão nos noticiários por coisas negativas,
por histórias negativas, porque houve um assassinato, porque houve uma violência, porque a polícia invadiu o território, porque teve bandido, porque isso, porque aquilo outro. E o que acontece ali com esse movimento dos meninos do skate é você ver um grupo completamente voltado para a vida, sabe? Para a sociabilidade, para a amizade. Eles o tempo inteiro falam da união que eles têm, de como eles são uma família, de como aquilo ali é a vida deles, de como que o skate faz sentido, mudou as tardes deles, que eles são alegres, que eles ganharam o mundo por causa daquilo. E essa é uma narrativa que eu percebi que era importante trazer para a tona, sabe? Para visibilizar isso, porque é o contrário do que a gente fica vendo. Se você escuta só uma história, você acha que ela é a história única sobre aquele lugar. E a gente deixa de perceber que existem várias outras histórias sendo contadas por essas pessoas ali. Então, o grupo Just Crew Skateboard, eu acho que eles fazem uma coisa que, primeiro que já chama atenção, é o fato deles serem negros e serem skatistas, né? Porque o skate não é um esporte de periferia. Geralmente é um esporte que é voltado para classes média, alta, porque é um equipamento caro, você não consegue comprar um skate por valores muito baratos para manter aquele equipamento, para você se locomover, para você ter acesso aos lugares para fazer os treinamentos e tudo que envolve esse universo do skate não são coisas baratas, não são fáceis de você ter acesso. E eles são negros, eles andam de skate e eles constroem os skates, sabe? Eles montam o skate um para o outro, constroem os obstáculos deles com o sofá, com o resto de material de construção que foi descartado, eles reformam a cidade, eles invertem a lógica de consumo ligado ao universo do skate para ensinar uns aos outros. E eles ensinam não só a manobra do skate, eles ensinam toda uma engenharia ali, né, em volta nessa prática, e unidos por uma amizade muito forte que faz eles manterem essa ocupação ali da praça por 20 anos, pensa, desde a década de 90, uma época que o skate nem era não ganhava tantas mídias assim, eles já andavam de skate na cidade, uma época que a cidade ainda era bem menos urbanizada do que é hoje. Então, eles fazem isso há muito tempo e eles estão ali resistindo e existindo e fazendo isso assim, de uma forma rica, bonita, de amizade, só que não ganham os jornais por isso. Mas eles estão fazendo. Então, eu acho muito importante isso que o Nathan fala, porque é muito fácil a gente associar o skate ao uso de drogas. É uma coisa que eles falavam assim, todo mundo acha que skatista usa droga, que skatista tem dinheiro, que skatista está ligado aí naqueles pedaços de Belo Horizonte, naqueles centros onde os meninos não têm nada o que fazer, ficam ali fumando droga, vendendo e são um bando de desocupados. E eles mostram o contrário, eles falam, não, a gente não é isso, a gente quer formar cidadãos para o mundo, a gente está aqui para se conscientizar de que a gente pode ir além, que a gente não é só isso que estão falando sobre a gente, que a gente não é bandido, que a gente não é burro, nós somos inteligentes, nós somos capazes, a gente cria, a gente recria, a gente reinventa essa cidade com o nosso skate na mão e a gente é desse lugar, sabe? Esse lugar é nosso, então a gente não aceita essa narrativa não nos pertence, essa história não é nossa. Tanto que a grande chave da minha pesquisa, assim, desse encontro com eles foi justamente isso, né? De eu ter chegado para tentar mostrar assim, olha, será que essa narrativa ela confirma que os jovens da cidade têm uma autoestima baixa? E eles dizem, não, essa narrativa não tem lugar para nós. Nós somos a Just Crew. Se você quiser conhecer, você vai conhecer, mas você vai ter que contar a nossa história. E é o que eles fizeram. Cara, que barato. A ação do coletivo eu achei sensacional. Assim, só uma curiosidade. Sobre o coletivo, assim, quais são as referências deles? Porque, como você disse, o skate, até um certo momento, não seria muito bem esporte mais barato e acessível de todos. Eles têm mais alguma referência, mais alguns coletivos em que eles se inspiram para fazer essa ação? Então, na verdade, eles praticam o street skate, né? Que é o skate de rua. Eles não estão naquela modalidade esportiva do skate que fica dentro de pistas. Eles vão para a rua, eles vão descobrir os picos que tem na cidade e vão ali eles vão fazendo, refazendo, descobrindo suas manobras. Então eles já têm uma referência desse skate na rua e eles estão muito envolvidos com várias outras crios. Tem contato com outros grupos de skatistas de Belo Horizonte.
eles se envolvem nos eventos também de Belo Horizonte, por exemplo, não sei se vocês conhecem, na capital de Minas, tem um lugar que chama Viaduto Santa Teresa, que é um lugar meio característico, assim, de encontros de hip hop, de skate, de vários movimentos, assim, dessa cultura hip hop. E eles já foram lá, até coloquei algumas fotos no trabalho, mostrando eles contribuindo para a reforma do viaduto. Eles vão lá, porque eles têm esse know-how de construir os obstáculos, de reformar as coisas, como eles fizeram em Neves. Então, eles foram lá ajudar essa CRIO de Belo Horizonte a reformar o viaduto Santa Teresa para ter novos obstáculos, para ter novos lugares para a galera praticar skate lá também. Eles têm contato também com grupos da própria cidade de Ribeirão das Neves, porque tem outros grupos de skatistas no centro de Neves, que eu descobri com eles. Tem os grupos de rap, os grupos de hip hop, e eles são muito unidos, assim. Então, quando um grupo vai fazer algum tipo de evento, por exemplo, se vai ter uma batalha de MCs, todos eles vão prestigiar, para eles se apoiarem, né? Eles ficam fortalecendo um ao outro. O grupo de Neves vai fazer um campeonato de skate, eles vão participar, eles vão apoiar. É uma rede muito forte, né? Eles o tempo todo se apoiam e prestigiam as atividades uns dos outros. Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo Urbandata Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista. Rafaela, é interessante que, pela sua fala e pelo trabalho também, fica muito claro que a câmera fotográfica é um dos seus principais instrumentos da etnografia, né? E o seu trabalho é cheio de imagens. Conta para nós um pouco dessa sua relação com a fotografia, a importância desses registros para a pesquisa e o que seria o que você chama de etnografia da imagem como simpatia. Eu descobri a minha metodologia fazendo, na verdade. Não sabia bem o que eu estava fazendo. Igual eu contei para vocês no início, esse encontro aconteceu. Eles me chamaram, vem aqui, vamos fotografar. E começou com essa câmera, que eu fui fazer fotos da cidade para mostrar para a minha orientadora como era o lugar que eu estava descrevendo para ela no projeto de pesquisa. Encontrei com os skatistas, tirei uma foto deles e eles me perguntaram por que eu estava apontando aquela câmera para eles, e aí a gente começou a conversar. Eles me convidaram para, então, com uma autorização prévia, né? Eles me autorizaram, então, a registrar imagens deles, a voltar no outro dia, para eles me contarem a história da Just Crew. E aí eu gravei, fiz imagens deles, depois eles me dirigiram, foi um ensaio um pouco dirigido ali naquele final da conversa, né? Olha, tira uma foto nossa aqui, eles fizeram a pose, eles mostraram o lugar, eu fui lá e registrei essas imagens e a gente começou a compartilhar e começou a conversar sobre as imagens que eu tinha feito. O que eles achavam que não estava legal, o que eles tinham achado bonito, o que eles não tinham achado, a gente começou a conversar sobre essa coisa da imagem. E foi por causa dessa fotografia e dessa troca de olhares uns para os outros que essa relação começou a nascer, minha com a Just Crew, com os meninos da Just Crew. E eu chamei de simpatia porque durante o processo de descrição, né, dessa situação toda, eu escrevi, como eu contei que a Janaína me pediu para contar como tinha sido esse encontro. Depois que eu tinha escrito tudo, já tinha quase 80 páginas escritas desse encontro, eu levei para ela e ela falou: Rafa, eu acho que você está fazendo aqui um processo que a gente chama na antropologia de etnografia. E aí você vai ler alguns autores sobre isso e vai ver se você acredita que é isso mesmo que você está fazendo. Aí eu li alguns livros sobre descrição densa do Geertz. Eu fui fazer uma disciplina na UFRJ sobre etnografia urbana com a Janice Caiafa, e ela falava sobre vários autores e várias formas de etnografia, mas me chamou muita atenção a metodologia que ela mesma falava, que ela apresentava a etnografia da simpatia. E ela dizia isso, que na etnografia é importante que você experimente um sentimento de simpatia com aqueles sujeitos que você está trazendo para a pesquisa.
Porque muitas vezes acredita-se que você precisa exercer a empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Então, você, como pesquisador, vai começar a conviver ali com aquele grupo de skatistas, tentando se colocar no lugar deles, vivenciar as experiências deles, e aí você vai contar o seu olhar sobre aquela experiência. E ela dizia: não é esse o trabalho do pesquisador. Você não tem que tomar o lugar do sujeito. A gente exerce uma relação de simpatia, é um encontro simpático, né? Você está trocando alguns sentimentos ali em comum com eles, mas você está no seu lugar e ele está no lugar deles. Então, é uma relação de simpatia. Você troca aquilo que você trouxe para compartilhar e eles vão compartilhar com você também, mas com esse respeito de entender que aquele lugar é do sujeito, não é do pesquisador, e que o seu lugar de pesquisador não é o lugar do sujeito, que é uma troca muito respeitosa. E eu achei que isso fazia muito sentido para mim. Eu comecei a trabalhar com essa noção da etnografia como simpatia. E ao longo desses 2 anos, eu vi que era mais do que uma etnografia da simpatia, que a imagem ficou muito forte nesse processo todo, porque foi a imagem que começou esse trabalho, né, de mostrar outros olhares sobre a cidade. Foi através da imagem que eles me educaram, porque o que eu falo é que eles são um movimento negro educador. E como que eles fizeram, como que eles mostraram para mim que eles são esse movimento educador por meio do skate? Foi por causa das imagens. Eles começaram a me mostrar nas imagens: olha, a gente não é isso que você está querendo mostrar. Deixa a gente mostrar um outro olhar. E eles me mostraram outros olhares por meio das fotos que a gente fez. E ao mesmo tempo eu ia mostrando para eles os meus olhares também. Gente, mas olha esse olhar que eu tive. E a gente ia trocando, a gente ia agenciando com essas imagens, né? Conversando, mostrando imagens uns para os outros. Aí eles começaram, eu fui para casa, deixei a minha câmera fotográfica com eles e falei: olha, vai lá e me mostra o que que vocês querem me mostrar, porque eu não estou conseguindo entender quando vocês falam. Para mim, essa imagem que eu tirei aqui me diz que vocês são skatistas, me diz que vocês ocuparam o coreto, e eu acho isso aqui muito bonito, e eu quero falar dessa história da forma como eu estou vendo. E eles: não, tudo bem, a gente entende o seu olhar, mas a gente vai um pouco além. E aí a gente vai mostrar para você que tem um movimento a mais que você não está captando aí. E eles vão registrar essas imagens por conta própria e trazer para mim. Então foi uma imagem de simpatia mesmo. Teve essa paixão pelas imagens, pelos olhares uns dos outros ali, e a gente foi aprendendo outros olhares. Eu sobre eles sobre mim, e nosso sobre a cidade. Foi um processo de reeducação do olhar e de trocas de olhares, assim, que foi esse processo. Então, eu achei que no final de tudo, não tinha como ser outra forma de nomear, né, que não chamar de uma etnografia da imagem como simpatia. Rafaela, você acabou de falar, né, que está no lugar de pesquisador e não de sujeito, mas conta pra gente, você aprendeu a andar de skate? Gente, eu fiquei em pé, eu tive uma aula. Eu tive uma aula com eles, Sensacional. mas olha, falei: eu vou cair. Eles falaram assim: olha, não é porque você não anda de skate que você não vai ser uma Just Girl. Você pode ficar tranquila que a gente vai te dar essa colher de chá. Eu consegui ficar em pé no skate, mas eu ainda não consegui fazer um ollie, gente. Ai, que queridos! Acho que uma última pergunta pra gente vai no sentido de falar mais sobre os diálogos que você estabeleceu. A gente perguntou, a gente queria que você falasse bastante, né, da etnografia da imagem como simpatia, mas como você mesma ressalta, você está fazendo um trabalho na educação, mas mantém um diálogo com autores de diferentes campos. Bom, pesquisadores de diferentes campos, metodologias vindas de diferentes campos. Como foi para você essa costura, né, entre diferentes áreas? Olha, foi um processo, eu acho que meio natural, porque eu vi isso de perto acontecendo, assim, em alguns trabalhos que eu vi, em outros pesquisadores que eu conheci nesse mestrado. Eu vi que algumas pessoas começavam com um projeto de pesquisa e aí os orientadores passavam uma lista de referências bibliográficas que a pessoa tinha que ler sobre aquele tema. Vamos supor, você está falando sobre educação em periferia, então você vai ler todos os autores que estão relacionados à educação na periferia. Depois que você leu tudo aquilo, aí você vai começar a fazer a sua pesquisa. E eu acho que isso limita um pouco o olhar e essa experiência da pesquisa, do campo mesmo, da descoberta que você faz
quando você vai para campo, quando você vai encontrar com o seu sujeito. E foi uma coisa maravilhosa que a Janaína fez comigo, que foi me dar essa liberdade da descoberta, né? De quem eu era como pesquisadora, quais autores que me tocavam, que conversavam com aquilo, com aquela experiência. Então foi um processo muito aberto, de muita liberdade acadêmica, posso falar assim. A minha escrita toda, você percebe que ela é um pouco diferente, né? Ela foge um pouco da caixinha. Eu fui fazendo esse processo bem aos poucos. Eu fui descobrindo cada coisa a seu tempo. Foi um processo, literalmente. Então, primeiro eu tive esse encontro com os meninos, com a Just Crio, com esse campo, com a minha cidade. E aí, nesse momento, eu busquei primeiro referências e leituras, histórias que tinham a ver com a minha cidade, porque eu queria entender que história era essa que estavam contando sobre Neves. Eu fui ler pesquisas de pessoas de fora, né, que faziam pesquisas sobre a cidade, para ver quais eram essas pesquisas, o que eles falavam sobre Neves, como que era essa abordagem acadêmica e científica sobre a cidade. Eu descobri um coletivo que chama Coletivo Semifusa, que tem lá em Ribeirão das Neves, que são pessoas que também começaram a mapear autores nevenses, pessoas de Neves que foram para a faculdade. E aí a gente teve um contato, então um cara que é muito legal, que eu gosto muito de falar dele, o Antônio Carlos Bem-vindo, que trabalha com cultura na cidade há muito tempo. Ele falou: Rafa, eu vou te mandar todos os trabalhos que eu tenho aqui de nevenses, de pessoas que escreveram sobre a cidade. E aí eu li todos os trabalhos e eu vi que tinha um esforço muito grande dos nevenses de lançar olhares diferenciados, sabe, sobre a cidade, de não ficar sempre focado na ausência. Então essa foi uma das primeiras leituras que eu fiz. E aí, como eu comecei a conversar com os meninos do skate, eu fui ler trabalhos sobre o skate. Conheci o Giancarlo Machado, que é um querido, que estava na minha banca também. O professor Giancarlo Machado, ele fez um trabalho muito legal sobre o skate em São Paulo, então eu fui ler os trabalhos dele, fui entender o que ele estava falando, como que era, essa linguagem do skate que eu não conhecia, que eu não sabia. Então foram trabalhos muito importantes para mim, para entender o que os meninos da Just Kill estavam conversando comigo, sabe? Eu precisava entender um pouco mais desse universo do skate, porque eu não sabia nada. Eu não era skatista, não participava de nenhum movimento ligado ao skate ou ao hip hop, então para mim foi uma descoberta. E aí eu fui ler autores da academia, da universidade, falando sobre o skate. Eu descobri o Giancarlo, descobri o Brandão e várias outras pesquisas que eu fui lendo nesse tempo. E aí, quando essa parte estava um pouco mais madura, eu comecei a ler sobre etnografia, sobre metodologia de pesquisa, para entender esse processo que eu estava vivendo. Aí eu fiz várias disciplinas diferentes, eu li vários autores, fui estudar sobre movimentos sociais. Aí cheguei no Honneth, quando eu encontrei aquele livro dele falando sobre reconhecimento, né, busca de reconhecimento, eu lembro que eu chorei no dia que eu li. Falei, nossa, que lindo isso, é isso que eles estão fazendo, sabe? Eles estão se transformando pelo amor, pela amizade, pela busca do direito, do reconhecimento, porque eu ia vendo na leitura o que estava acontecendo na prática. Foi um processo assim, eu não conseguia dar nome para aquilo que eu estava vivendo até aquele momento. Então, eu comecei a buscar essas leituras para ajudar a entender que nomes eram possíveis, o que as pessoas falavam sobre isso. Eu fui descobrindo esses autores nesse caminhar, nessa tentativa de entender essa experiência que a Just Crio estava compartilhando comigo. E depois eu comecei a ler sobre racismo. E as minhas leituras sobre racismo, racismo estrutural, foi mais para o final do mestrado mesmo, quando eu já estava bem assim avançada no caminho da pesquisa, porque foi uma coisa que foi ficando latente, assim, que não tinha como não olhar para aquilo, porque até então a gente não falou sobre ser preto, sobre ser skatistas negros, não falava sobre isso no início. Até que eu fui nessa segunda vez que eu fui para Neves e o Natan voltando comigo me soltou aquela história. Foi voltando comigo numa caminhada e falou: Rafa, foi isso que aconteceu. O policial chegou e mandou a gente correr e começou a atirar para cima e ele me contava aquilo. E eu acho que ele também não tinha percebido naquela conversa que é porque ele era negro, que aquele policial tinha feito o que fez com ele. E quando ele se deu conta disso e ele olhou para o braço, né? Eu lembro da cena toda assim na minha cabeça, ele batendo assim no braço e falou assim: é por causa da minha pele, não é, Rafa, que ele fez isso? E eu não conseguia responder para ele. E aquilo começou a me mexer de uma forma tão forte que eu lembro que eu cheguei aqui para conversar com a Janaína e falei: Janaína, o Natan me falou isso e, nossa, eu chorei, a Janaína chorou. Foi assim, foi uma coisa que mexeu muito. Eu falei: não, eu não consigo não falar sobre isso, sabe? Sobre eles serem skatistas e serem negros. Porque o que eles estão fazendo, eles estão contando uma outra história
até para o fato deles serem negros também, de como a sociedade enxerga eles, só por o fato deles terem a pele mais escura. Eu comecei a ler outras coisas, a gente começou a conversar mais a fundo, né? Eu, os meninos do skate, sobre essas experiências todas que eles traziam. Eu fui vendo os olhares de representação da Bell Hooks, eu fui ver o que era a origem do racismo, eu fui ler o Munanga, eu fui ler Angela Davis, mas foi por causa das experiências que eu estava buscando essas leituras, sabe? Então foi um processo que eu tive que ir para outros caminhos, porque era o que os sujeitos estavam me trazendo. E aí não foi uma coisa pré-determinada, assim. Você vai ler sobre isso, você vai falar necessariamente sobre cultura, sobre educação, sobre comunicação. Não foi. Foi uma experiência que chegou até mim e eu precisei olhar para ela e buscar entender o que estava acontecendo. Então foi por isso que eu fui permeando esse tanto de leituras e de campos distintos. E no final eu vi que não tinha uma briga ali, sabe? Não era uma disputa de esse método é melhor do que esse autor é melhor do que esse. Era uma conversa mesmo. Então era possível conversar com o que a gente estava experimentando. Rafaela, muito, muito obrigado assim por trazer um relato tão generoso, tão cheio de detalhes. Vou te fazer uma pergunta que eu não sei exatamente se você já teve a oportunidade de tecer uma reflexão nesse sentido, mas como você avalia a reação deles de estarem sendo representados numa dissertação e se, na sua visão, isto pode ser um instrumento de transformação social para que esses jovens consigam enxergar até além do horizonte que lhes é oferecido? Nossa, eu fico emocionada até assim de falar disso, porque foi uma das coisas mais fortes que eu vivi nesse ano de 2020, tirando essa pandemia, gente. Eles tiveram acesso a esse texto antes de eu apresentar para a banca. Quando eu terminei o texto, eu falei, eu quero mostrar, eu quero dividir com eles, que eu me sentia escrevendo junto. Então eu lembro que eu finalizei esse texto, mandei para eles. Eu acho que antes de eu falar desse texto, né, de eu compartilhar, eu acho que é importante eu falar uma outra coisa, que o fato de eu ter deixado a câmera com eles lá atrás, em 2018, já foi uma coisa que fez um movimento de transformação muito legal neles, porque eles, eu acho que foi uma das primeiras vezes que alguém olhou para eles com um certo amor, sabe? Assim, com respeito diferenciado, porque eles pensaram assim: bom, essa é a minha visão. Eu acho que eles perceberam que eles eram pessoas muito importantes, que eles estavam sendo sujeitos de uma pesquisa na universidade no Rio de Janeiro, além do estado deles. E isso empoderou eles de uma forma tão bonita que eu percebo assim que eles ganharam um outro gás, começaram a fazer várias coisas desde esse dia em diante que a gente conversou, eles já faziam muitas coisas, mas eu vi que eles foram com mais força, sabe? Com mais garra, porque eles queriam me mostrar o que eles estavam fazendo também. Então, eles queriam registrar e eles estavam mobilizando o grupo para que essas atividades acontecessem e eles pudessem registrar em imagens e vídeos e compartilhar também com a gente. Então, eles foram fazendo isso a ponto deles entrarem numa ocupação de uma escola. Eles andavam só de skate na praça e no estacionamento da pracinha de Justinópolis. E aí no final de 2019, eles estavam envolvidos com vários outros coletivos, ocupando, até hoje, eles estão numa ocupação de uma escola abandonada pelo poder público. Eles entraram na escola, que estava abandonada, largada lá, dando bicho, reformaram a escola, limparam, criaram um centro de treinamento avançado ali dentro da ocupação. Eles dão oficina de skate hoje para iniciantes, desde criança até adultos, pessoas de todas as idades. Eles têm um grupo de treinamento avançado que é para eles mesmo, que já são skatistas, que já treinam há bastante tempo. Eles criaram novos obstáculos, um novo circuito para eles treinarem nessa escola. E eles estão deslanchando, eles estão indo. Ninguém está segurando eles mais. E aí, voltando para essa finalização, eu lembro que eu mandei o texto, um dos que eu tinha mais contato, assim, já nesse final que a gente conversava mais de perto, era o Deivinho, que é um dos líderes do grupo, o Jonathan também, o Wilson, que é um dos garotos que vieram no Rio de Janeiro, participaram de uma apresentação comigo. Eu mandei, eles falaram, nossa, caraca, Rafa, tá pronto? Isso foi em final de março que eu mandei. Aí eu falei, tá. Aí eles, então a gente vai ler aqui, beleza. E eu nem sabia se eles iam ter saco e paciência para ler, porque eram quase 200 folhas, né? Mas eu quis mandar mesmo assim. E aí, um dia antes da minha defesa, né, eu tinha combinado deles participarem da defesa junto comigo, porque eu achava muito importante eles também estarem nesse momento, defendendo junto comigo esse trabalho, que era a história deles. O Davidson me ligou e ele me ligou muito emocionado, assim, ele estava chorando
E aí ele falava assim, Rafa, eu tenho esse áudio guardado aqui no meu, no meu celular com muito carinho, assim. Ele me mandou uns áudios e falando assim, Rafa, eu tô muito emocionado porque eu não imaginei que você fosse contar a nossa história de uma forma tão verdadeira, sabe? Eu nunca tinha me visto por esses olhos. Eu nunca tinha percebido que eu era tudo isso que você falou que eu era, que a gente era. E eu tô tão emocionado que, cara, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar amanhã na banca da defesa, porque eu tô muito emocionado. Eu nunca tinha visto o quanto a gente é especial, assim, com esse olhar que você trouxe pra gente. Então, eu fiquei muito emocionada. Não sei se vocês tiveram essa sensação quando assistiram a defesa no YouTube, porque foi um momento muito emocionante para nós. Eles divulgaram essa defesa online de uma forma tão extensiva que para eles era tão importante que a história deles e essa nossa parceria ia ser apresentada online para os professores, que na hora da banca tinham 300 pessoas online assistindo no YouTube. Eu levei um susto quando eu vi depois. Eu falei, meu Deus, tem 300 pessoas assistindo. E eram 300 pessoas, a maioria de Ribeirão das Neves, de pessoas que são da nossa cidade, que a gente nem imaginava que iam estar por causa desse esforço que eles fizeram de, ó, assiste porque a nossa história está na universidade. E depois que acabou a defesa, eu recebi ligações o dia inteiro. Eu fiquei, da hora que acabou a defesa até a noite, assim, recebendo ligação de pessoas, assim, a minha avó, a minha tia, a moça que trabalha com culinária lá em Neves, que tem uma relação de proximidade com eles também, que participa da ocupação, e pessoas próximas mandando mensagem falando assim, Rafa, eu não concordo com o que aquele professor falou, não. Eu quero ler esse trabalho. Você vai me mandar, que eu quero entender que história é essa de Ribeirão das Trevas, que ele falou que não pode falar, porque eles falam da gente sim. Eu quero saber o que é que estão falando dos meus meninos do skate. E assim, discutindo de uma forma tão intensa um trabalho que eles não leram, que não é do dia a dia deles. Isso para mim já foi uma transformação assim tão grande, foi uma inserção social dessa pesquisa tão revolucionária para mim e para eles, que para mim valeu todo o meu trabalho, todo o processo foi isso, né? Eu sei que eu mandei até uma mensagem para minha professora Janaína falando, Jana, eu acho que eu comecei a acreditar que utopias acontecem, porque quando eu comecei a escrever, eu me lembro que foi uma das coisas que eu falei assim, eu quero escrever esse texto de uma forma simples, para que outras pessoas leiam, mas especialmente para que os meninos do skate leiam e as pessoas da nossa cidade possam ler e entender o que eu estou falando, não só pessoas ligadas à universidade. Por que que eu quero isso? Porque a gente tem que se entender, a gente tem que contar as histórias para a gente mesmo. A gente precisa começar a ver que a nossa voz é importante, que a nossa história tem valor. E eu não imaginava que isso ia chegar assim de uma forma tão direta, rápida e simples como foi. Então foi uma coisa assim tão revolucionária para nós ver pessoas da prefeitura da cidade comentando ali no YouTube ao vivo. Gente, eu quero contato dos meninos do skate porque a gente quer apoiar essa iniciativa, a gente não sabia que estava acontecendo essa ocupação, a gente quer dar apoio para vocês, e depois a gente receber contatos da prefeitura falando que quer ajudar, e já fez uma mudança. E hoje, se você entrar no Instagram da Just Crew e no Instagram dos meninos, né, do Davidson, do Wesley, do Jonathan, desses garotos todos do Wilson, que estão na Just Crew, você vai ver que eles têm ali posts falando sobre o skate, sobre as atividades deles, e no meio você vai achar alguma coisa falando sobre racismo, porque agora eles estão discutindo racismo. É muito genial para mim, assim, é transformador, sabe? Já foi, tá sendo, e eu acredito que vai continuar muito além do que a gente pode imaginar ou controlar. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.